Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce Podcast. Estamos aqui chegando agora na segunda temporada, né? Mais um episódio da segunda temporada. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre e-commerce no setor automotivo, né? Falando um pouquinho sobre os desafios, sobre as estratégias, né? Desse segmento aí, né? Que passou aí por várias questões, né? Até tanto a crise financeira quanto a pandemia e mesmo assim, né? Só tem aí crescido. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui dois convidados bem especiais aqui. A gente trouxe o Maurício Didima, ele que é Head de E-Commerce da Pneunet. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado. E, para complementar a mesa aqui, a gente trouxe também o Marcos Zanatti, ele que é CDI da Shift Studio e professor na Red Hook School. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. E bom, então, para a gente começar o bate-papo, a gente sempre começa antes conhecendo um pouquinho mais os nossos convidados, né? Então, queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, até vocês chegarem ao cargo que vocês estão hoje aí. O que inspirou vocês aí para vocês, né, trabalharem com marketing, com e-commerce, nessa área aí que a gente está? Nossa, vocês têm tempo, né? Porque tá tempo aqui já no mercado, né? Enfim, eu sou formado em publicidade, né? Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava num estágio da 10 Pastéis, na época. Que legal. E foi até onde eu conheci, nesse ano que eu conheci o Zanatti, tempo, né? então, que vocês conhecem. E não sei se a gente vai falar anos aí, né? Porque se a gente falar o 2000 e quanto era, as pessoas vão achar que a gente é meio que vovô, né? O problema é que a gente não vai falar anos, a gente vai falar décadas. E aí lá, eu acho que 2000, ele estava tentando lá fora, ele estava conversando, tentando lembrar, se era 2003, 2002, 2004, né? Mas eu acredito assim que logo depois desse estágio, né? Um dos sócios lá, ele me chamou para fazer me convidou, né, para trabalhar num e-commerce para vender pneus automotivos lá na BSCO aí, na época, né? E eu olhei e falei, nossa, quem que compra pela internet, né? Tão doido, né? Assim, né? Malucos, né? E aí a gente entrou nessa área e foi um amor à primeira vista, né? Enquanto naquela época o marketing demorava anos, meses para trazer algum tipo de resultado, eu me apaixonei pelo e-commerce porque era aquele resultado na época imediato, assim, você anunciava o produto e começava a vender. Mas como assim, né? Que a gente fazia anúncio, revista, outdoor e tudo mais, demorava 500 anos para começar a trazer esse resultado, né? E-commerce anunciou, vendeu. Mas como é que anunciou, vendeu, né? Que estranho, né? Era anúncios, assim, era banner em portais, banner em algum lugar, não era anúncio hoje que tem todo um algoritmo que está aprendendo todos os momentos. Não, a gente colocava anúncio ao vento e aí tentava mensurar algum tipo de resultado baseado naquele anúncio. Assim, acho que nem na época nem o TM ainda tinha, né, para mensurar, né? E a gente anunciava e via e trazia, né? Então depois fiz alguns cursos, né? Tava falando também lá fora também com o Zanatti também o meu chefe na época lá falou, preciso fazer algum curso. Ele mudou para São Paulo, que era um curso que o pessoal veio de fora, eu acho que até do Vale do Silício, para lá, tudo em inglês. E meu inglês nunca foi tão bom assim, né? E eu fui aprendendo, fui anotando o que eu estava entendendo naquele momento. E a partir daí que foi que eu fui aprendendo depois que entraram as questões de SEO, entraram ali as questões a mudança, né, aquela pivotagem que teve em redes sociais, na época Orkut para Facebook, e como isso começou a ser que redes sociais na época assim não era nada explorado para mídia, e aí começou, né, a ser mais explorado para anúncio de produto. Enfim, eu entrei nessa parte do automotivo nessa época, né? Em 2013, eu saí para empreender, que não tinha nada a ver com e-commerce. E o que me ajudou muito, porque em 2017 eu voltei para a CLT. E como eu estava bastante tempo no mercado, eu peguei um projeto da Volvo, que até hoje é a única montadora que conseguiu montar um e-commerce, né? Por causa de algumas leis, montadores não podem vender direto para o cliente final. Então, esse projeto da Volvo, junto com a minha ignorância, depois de 3 anos fora do mercado, fez com que eu conseguisse viabilizar esse projeto e conseguir trazer esses resultados, né? Aí, depois da Volvo, minha vida virou uma loucura, né? Porque aí, depois, assim, eu saí do automotivo, eu fui pro mercado de vinhos.
Depois de vinhos, eu fui para moda, fiquei algum tempo transitando na moda, e agora estou eu de volta aí com o automotivo e um projeto de automotivo lá na Pneunet, né, que hoje é uma empresa do grupo Auto América, que é uma importadora de pneus, né, está entre as 5 maiores importadoras do Brasil. E o e-commerce, ele estava vindo num projeto que a gente estava comentando agora há pouco, né, que ele estava estagnado, e aí viram um potencial grande de crescimento e me convidaram, né, para encabeçar ali um projeto bem audacioso e grandioso ali para a marca, né, para trazer esse resultado daqui para frente, né. Legal, cresceu junto com o marketing, basicamente. Exatamente. Isso é bom, né? Ter todas as frentes ali, né? Ter um Sim, pouquinho de sim. tudo. E você, Marcos? Então, vamos começar lá do começo. Do Zanatti é mais longa que a minha, né? Porque ele foi um dos meus professores. Então, eu fiz um ano de engenharia antes de fazer publicidade, depois eu fiz publicidade. Eu estou falando isso porque a parte numérica eu sempre gostei da parte numérica, ao contrário da maioria das pessoas de comunicação, né? Sim. E eu trabalhei em Curitiba, São Paulo, eu era redator, sou redator de origem, redator publicitário. Mas aí eu montei minha agência aqui em Curitiba uma época, e a gente atendia a BS Cohen, na verdade, já quando era Maxxis, era um importador exclusivo de Maxxis. Maxxis era um mega pneu que não era conhecido no Brasil, mas Maxxis vendia pneus na época mais que Pirelli no mundo, por exemplo. Sim, sim. A gente tem uma cultura de pneu de fábrica aqui, talvez a gente vá falar um pouquinho mais sobre isso, né? O pneu original, né? Mas, e aí a Maxxis, a BS, junto com a Maxxis, queria ter uma loja de 2C. Né? Queria vender os pneus dela, não era uma loja oficial da Maxxis, era mais que pneu, mas que basicamente vendia o pneu Maxxis e algumas outras coisas, porque a gente usava para compor um mix, sabe? Naquela época vendia muito aro 13, que era aro pequeno. Uhum. E aí eu montei uma empresa de e-commerce, uma agência só para atender e-commerce, que o primeiro projeto foi esse. E daí a gente ficou com essa empresa 9 anos, eu atendi uns 15 segmentos diferentes, mas o pneu foi o que começou, e a gente chegou a vender muito, a gente chegou a vender lá naquela época mais de 1 milhão por mês em pneu. Então, assim, era... A gente chegou a bater 3 milhões. Então, vendia muito. E a gente pode até discutir por que isso depois, tem algumas coisas. E aí, em 2018, eu mudei um pouco a minha vida, eu saí da vida de agente de propaganda, faz 6 anos, e agora eu tenho alguns outros projetos mais focados em startup. Eu já trabalhava com startups, já tinha clientes de startups, já era mentor do Founder Institute, e eu decidi trabalhar com Venture Building. Hoje a gente montou essa empresa, e hoje a gente é sócio de algumas empresas ajudando a construir, que tem a ver muito com marketing digital, né? Quando é software como serviço, é mais lead, mais algumas coisas assim, tal. Tem a recorrência, mas a gente tem, por exemplo, eu estou com uma empresa de biocosméticos amazônicos, de alta performance, que a linha digital já é hoje, o e-commerce já é hoje a principal linha. Legal, muito bom. E como que é o time de vocês hoje lá na empresa, assim, pra gente entrar um pouquinho na parte de time ali de gestão? Então, dentro da minha vida no e-commerce, eu já tive times enormes e times pequenos. E hoje, assim, né, como a gente está nessa fase de transição, dedicados apenas ao e-commerce, eu tenho 4 pessoas lá. Mas normalmente, né, vai ficar 4, 5 pessoas. Isso, exato. Mas assim, eu vejo vários pratinhos ali, que por ter o time ainda, eu considero o time bem pequeno ali para precisar equilibrar, né? Isso acaba se tornando, dentro desse time ainda tem a parte de atendimento, né? Que ocupa muito o espaço ali, que poderia até ser separado. Mas esses pratinhos que se equilibram, a gente tem essa necessidade agora de aumento, né? E com certeza nos próximos meses ali a gente vai formar ali um time maior mesmo, porque tem vertentes que a gente precisa olhar, né? Sim. Atuação em marketplace, se tornar marketplace, enfim, né? Questão do time de mídias também, tentar trazer alguém para olhar diretamente para esses resultados e acompanhar de perto esses resultados. E também uma parte de supervisão mais estratégica, assim, também na parte comercial, né?
porque pelo projeto que a gente está fazendo dentro da Autoamérica, vou ter que transitar muito, né, pelas filiais, né, pelo nosso centro de distribuição. A gente tem hoje 55 centros de distribuição no Brasil, né, o que nos ajuda muito nessa parte de distribuição. E também os clientes finais, né, porque como a gente está vendo B2B2C, Sim. então a gente vai ter que começar a atuar nesses clientes finais ali para trazer, para eles se tornarem parceiros de montagem, né, porque hoje está trabalhando com automotivo, assim, você precisa, quando você está no comércio eletrônico, né, você precisa oferecer uma conveniência que no físico é muito forte, né, que é a montagem, é você saber qual que é o produto que você está comprando e tudo mais. Então, realmente, a gente vai ter que aumentar esse time para conseguir olhar e prestar atenção e aumentar melhor, né, essa experiência desse cliente para ter essa conveniência, né, que ele busca hoje no e-commerce. Legal, um processo mesmo, né? Exato. Tem uma longa jornada pela frente Exato. aí. Gente, eu falo muito, tá? Vocês podem me cortar. Imagina, a ideia é essa mesmo, é conhecer um pouquinho mais de vocês, o trabalho de vocês, que vocês têm feito, que quem tá escutando, assistindo a gente, vai tendo insights aí, né? Pra utilizar aí no dia a dia. Né? E a ideia é a gente sair um pouquinho da operação, né? A gente fica muito lá na operação, acaba não, às vezes, falando, às vezes a gente tá aqui ouvindo a própria voz, a gente tem um insight que ajuda lá, né? E você, Zanetti, conta pra gente um pouquinho ali, né, do seu time e o que você faz, né, como CDI, acho que tem muitas pessoas que não sabem, né, o que exatamente faz. Conta pra gente um pouquinho. Então, na Shift Studio, né, essa Venture Builder, eu sou CDI, né, que é o Shift Decision Intelligence. Na verdade, eu sou responsável por, em todas as nossas investidas, o que a gente é sócio, em tomar decisão de canais, por exemplo, vamos investir mais no e-commerce, ou não vamos? Então tá, vamos investir no e-commerce, dentro do e-commerce ali, que produto nós vamos trabalhar, que produto nós não vamos trabalhar. Normalmente a gente trabalha com agências, então assim, as empresas têm agências em separado, eu fico acima do marketing ali, conversando com o marketing, eu participo de reunião com agências e tal. A experiência de comércio eletrônico, né, a gente operou comércio eletrônico mais de 10 anos seguido. Teve um dia que meu psiquiatra falou assim para mim, eu não sei o que é esse tal de GA, mas aconselho você não usá-lo mais. Porque eu acordava e eu queria ver as vendas de todos os clientes. A gente tinha 8, 10 clientes à noite, então era um troço meio obsessivo, assim. Eu já tive uma fasezinha dessa no nosso dashboard lá, né? Meu Deus, falta 2 dias para fechar o mês, vamos lá. Naquela época não tinha dashboard, era o CA, né? E assim, então, mas eu imagino assim que se a gente for falar de um e-commerce no modo geral, o pneu ele tem algumas particularidades, mas assim, hoje você precisa de bastante gente tocando. Sim. Porque você tem que ter uma pessoa de BI. A pessoa de BI, não é porque eu sou da área de inteligência, eu acho que é a pessoa mais importante da empresa. E eu acho que o BI não pode ser o cara que faz o dashboard. Né? Inteligência em italiano é entre escolhas. Então, o cara que tem que ajudar a decidir onde investir, que produto investir, que mídia investir, o ROAS. E eu vejo muito quando a gente fala em BI, assim, o cara que vai fazer o dashboard no Python vai pegar um Power BI ou vai pegar o Data Studio do Google e montar um dashboard. Eu acho que montar o dashboard é o de menos. Quem interpreta o dashboard, né? A gente tá falando mais de Data Science aqui. Mas, cara, social, por exemplo, relevância, né? Não se fala mais social, vai. Relevância hoje é um troço muito importante. Mercado de moda que o Maurício estava, mercado de cosmético que eu estou hoje, e é uma estratégia de cada rede, influencers, eu trabalho com influencers também, algumas consultorias para algumas plataformas de influencers, é muito importante, daí você tem que ter o cara da mídia, daí você tem que ter um cara que faz conteúdo, tem que ter um cara que faz orgânica, tem uma série de coisas que você tem que fazer, mas... eu acho assim, o e-commerce é uma coisa que dá muito trabalho, mas dá muito retorno, porque você não consegue, você consegue estar no Brasil inteiro, né? Então, você falou das equipes, só para te responder a pergunta, depende. Quando um projeto, por exemplo, é mais de cosméticos, essas coisas, eu tenho que ter uma equipe de relevância e conteúdo muito maior. Eu trabalho muito mais com influencers, por exemplo, né? Com live commerce, que são coisas que funcionam muito, né?
A CIMED vendeu 40 milhões num protetor labial em 20 minutos no live commerce, né? Agora, quando você fala no mercado de pneu, eu acho que é um mercado muito mais duro, que o preço é muito mais importante, o frete é muito mais importante, né? A gente tem um problema, logística não é fácil no país. Aí quando você vai montar, acho que você tem que ter esse conhecimento para ver no que você vai investir antes, que você vai, até você atingir um teto naquilo. É uma decisão que é tomada. Eu não acredito muito em receitas, não, sabe? Tipo, eu acho que cada projeto é um projeto e você vai... Mas sem ter orgânica, eu gosto muito de orgânica, eu acho que orgânica é uma coisa sempre fundamental para mim, sempre fundamental. Só que é um troço que, como demora, e a gente estava falando aqui antes, as pessoas veem muito o resultado do mês e não o do ano. Sim. E acho que o principal defeito dos gestores de e-commerce ou de quem quer montar um e-commerce é isso. Ele investe muita energia no mês e pouca no ano. E você não quer dizer que você não tenha que investir no mês, mas assim, separa nas linhas. Eu vou ter da minha verba de marketing, do meu esforço aqui, eu vou investir 20% em institucional, conhecimento, discovery, o nome que você der, 10% em relacionamento. Por exemplo, pneu é duro, que o cara troca pneu a cada 1 ano, a cada 2 anos, mas em cosmético, Sim. se eu ensinar a minha cliente o modo de uso, eu sei mais ou menos quanto tempo ela vai demorar, eu preciso ter um relacionamento muito forte, uma régua de CRM muito forte, e investe metade do dinheiro em aquisição, entende? Agora o que eu vejo muita gente é investindo 100% do dinheiro em aquisição. Sim. E isso é tipo, ele tá viciando, é um craque. A hora que ele desligar ali, pum, parei de vender. Aí entra 2, 3 concorrentes no bid com você, no Google, você não tem nem bid direito mais, né? Inteligência artificial, mas aí você começa a não ser rentável a tua venda, o teu ROAS começa a ficar impraticável, e aí você não investiu em marca, você não tem fidelidade de cliente, a tua orgânica não está funcionando, acabou o teu negócio. Eu acho que dentro dessa área, né, é legal que o Nath falou com relação a números, e realmente ele, pela a engenharia que a engenharia trouxe para ele, quando eu entrei no e-commerce e comecei a trocar bastante com o Zanetti também, eu vi que realmente, Maurício, eu tô fugindo de matemática até hoje, mas acabou. Porque, cara, a gente precisa realmente trazer esses dados, assim, e eu sempre digo, né, que tem vários KPIs para e-commerce, vários KPIs. Mas muitos são números, né? São números que a gente vai lá, vai bater palma no final do mês, aí conseguimos ou não, né? Ou não conseguimos. E só que não tem essas iniciativas sobre os KPIs, né? E a qualidade, assim, com relação na verdade, como é que eu posso dizer? Os pilares de cada produto varia muito, né? Vindo da moda, eu olhava que a gente tinha... Eu era head de e-commerce do grupo Morena Rosa. Então, era um grupo com 5 marcas, com perfis de cada marca diferente, e a gente tinha um ticket médio alto, né? Então, hoje era uma moda, assim, para um tipo de cliente um pouco mais diferenciado, um poder aquisitivo diferente do que, por exemplo, você concorrer ali com uma Shein da vida que estava entrando naquele mercado naquele momento, né? E só que você consegue buscar, né, entender as experiências e entender qual que é o perfil ali desse cliente. E aí a questão da bidagem, né, que a gente falava bastante, cara. E hoje, assim, quem a gente conversa que está saindo da faculdade, ou que fez ali o curso de performance, curso de mídia paga e tal, entender, né, o que tem ali também no produto, né? Então a gente olha muito lá o target ROAS, vamos trabalhar o target ROAS do produto para começar para ver se ele vai vender mais, vai vender menos. E aí, o que eu sempre digo, assim, né? Eu aprendi isso com um gestor que eu tive no mercado de vinhos lá, que a pessoa está preocupada em fazer o estrogonofe, fazer o caviar, mas o feijão com arroz não está sendo feito. O feijão com arroz ninguém olha. E aí a gente falava bastante lá do target ROAS, mas fala pouco do texto do anúncio, do título do anúncio, da imagem que você não está fazendo, o que está olhando, como você está vendendo, assim, né? O algoritmo vai acertar o público-alvo, se você determinar direito, o algoritmo vai acertar, né? Se tiver as conversões que o algoritmo precisa para ter aprendizado, ele vai começar a indicar ali aquelas pessoas. Só que você olha para
sei lá, você está olhando para resultados, não está olhando para o CTR. Você está olhando ali para o número que você trouxe há algum tempo atrás, e tudo é muito dinâmico, e acaba perdendo. Aí você indo lá no mercado da moda, então a gente olhava a recorrência dessa compra, olhava o perfil desse cliente, quantas vezes ele estava comprando no mês, qual produto que ele estava interessado, e começava a fazer as milhares de segmentações na tua base para conseguir chegar nesse cliente. Aí indo para vinhos, é um mercado totalmente diferente, né? Então, ali é uma questão de importação, você já vai ter que olhar para o mercado internacional, saber exatamente quais são as safras que está vindo de cada um, do velho mundo, do novo mundo, o que está bom esse ano, o que não está, e olhar para a quantidade de garrafas no container, quanto que você vai conseguir trazer, para conseguir ser competitivo nesse mercado que o cliente diferente, eu acho que da moda, né? Eu tô sendo aqui um pouco minimalista com relação ao pensamento, mas o cliente, ele já sabe o que ele quer, né? Então, dependendo da faixa que você está vendendo, tem a faixa dos vinhos de entrada, que é aquelas pessoas que vão buscar informação e vão olhar lá no Vivino antes de comprar para pessoas se esse vinho é bom ou não é, se é bem avaliado ou não. Mas tem os clientes que a gente tinha, por exemplo, uma parte de recorrência lá, que era o clube, que era no Divino, não sei se posso falar. Ali, era Divino, o Divino era do Grupo Angeloni, né? Então, a gente tinha clientes de vinhos de entrada e tinha clientes de vinhos de alto padrão e tinha o clube. E o clube, assim, ele trazia 2 vinhos de cada país por mês, né? E aí o cliente já olhava o país que a gente estava trazendo os vinhos naquele determinado momento e já começava a reclamar. Né, e falava, obrigado por mandar essas taças, porque é uma desculpa antecipada que vocês estão me pedindo por trazer esses rótulos aqui. Então, assim, a gente tomava umas assim, sabe? E também acertava muito, né? Então, você via que era um mercado que você poderia trabalhar muito à margem, dependendo da aceitação das pessoas com aquele produto, né? Tinha produto que a gente vinha aqui, que a gente poderia vender a 20, 30 reais, e aí como tinha uma aceitabilidade muito boa e o vinho era muito bom, muito bem degustado, a gente poderia trabalhar mais a margem nele, porque ele passava no mesma qualidade que um vinho aí de 100 reais. Então existem peculiaridades assim, né? Entendendo muito sobre o produto, quando a gente vem para o automotivo, né, a gente vê que as peculiaridades, que a especificidade desse produto é para o carro da pessoa. Não tem o que fazer, não tem como oferecer um pneu aro 20 para um cara que comprou um Argo, igual eu tenho um Fiat Argo, né? Então o cara tem um Argo, não vai dar para você pegar e trabalhar e entender que eu vou trocar de aro do meu pneu, eu vou adaptar o meu carro para conseguir trazer esse produto, né? Então E como cliente, os clientes também, nem eles sabem exatamente qual que é o tipo do produto, qual que é a especialidade do produto que ele precisa, né? Então, trabalhar com e-commerce, eu acho que o que me dá mais gana e, desculpe a palavra, mas mais tesão trabalhando com e-commerce essas questões, assim, essas peculiaridades, porque cada produto é uma coisa diferente. E a gente está entrando, né, no mercado, muito se fala de pandemia, mas acho que já vi bem antes, que as pessoas precisam da conveniência de ter as coisas em casa, né? Então é preciso ocupar o tempo, né? O tempo hoje está muito valioso, né? E aí, quando a gente consegue entregar isso para o cliente, a gente entrega lá 4 pneus, o cara não consegue colocar nem no carro. Tá, beleza, cheguei na minha casa e faço o que com isso agora, né? Sim. Então, assim, todo esse processo, né, de entrada e olhar para o produto, olhar para o cliente, olhar para essa experiência, fez com que a gente tivesse um crescimento bem grande, né, por causa mais que pneu, pelo simples fato de a gente oferecer para o cliente os lugares que ele poderia montar os produtos. E aí, opa, tá resolvendo o problema, né? Só te interrompendo um pouco, mas é isso. Isso é o que eu chamo de departamento de inteligência. A gente viu no começo que muitos clientes mandavam para o próprio borracheiro. Aí tinha um ClearSale, acho que era o ClearSale, que não bate porque o endereço de entrega é diferente do endereço do cartão. Aí a gente começou a descobrir por quê? Porque o cara não ia receber 4 pneus em casa, ele pegava e pedia o endereço do borracheiro. Então, era uma venda que, né, entrava no antifraude ali, que a primeira coisa que se vê no antifraude é isso, né? Endereço de entrega, endereço do cartão.
E falou, pô, cara, a gente precisa ter uma rede de montadores, uma rede, então vamos fazer parcerias, esse tipo de coisa. Aí quando eu digo assim que o departamento de inteligência, e eu não estou falando do cargo de BI, tem que ser muito mais do que analisar dashboard. Sim. Ali quando a gente faturou esses milhões e milhões aí, foi porque a gente começou a entender o cliente. E até entender um cliente de uma maneira... você vai falar assim, é óbvio que um cliente de moda, ou um cliente de cosméticos, de autocuidado, produtos de tratamento de alta eficácia, é muito diferente do cliente de pneu. Mas o cliente de pneu também, ele é diferente entre si. Eu vou dar o exemplo que o Maurício está falando. O cara que digitou lá na busca pneu Argo é diferente do cara que digita pneu. Qual que é o teu pneu do Argo? 185, 60, 15. Ele é diferente. Ele está num nível de maturidade. Eu não gosto muito de falar em funil, mas ele está, né? O funil clássico morreu faz mais de 10 anos, mas vamos falar, ele está num nível de maturidade diferente do que o cara que vai escrever lá pneu Michelin, bababá. Na verdade, são clientes procurando o mesmo produto, mas se você for customer centric, são clientes completamente diferentes. Exatamente. Que você tem que levar para landings diferentes, que você tem que ter argumentos diferentes de venda, porque o cara que já decidiu o pneu, a marca, sabe que aro que qual o modelo do pneu, esse cara está procurando preço, comodidade, frete. Isso. Agora, o cara que está pneu Argo, você tem que dar confiança. Você está com uma marca com um markup melhor e que é boa, você tem que dar confiança para o cara falar, o teu Argo é que ano? Né? E aí parte muito dessa parte de inteligência e-commerce também, que cara, o cara de negócio, o cara de business, no caso o Maurício, mas numa estrutura maior que tem 20, 30 pessoas, tem um head de inteligência, pô, veja as conversas no chat, tem uma série de coisas que você tem que entender para dar argumento. E o cara que é pneu Argo é um tipo de coisa, pneu qualquer coisa é outro. Então, assim, o ideal seria fazer uma landing page para cada. Não dá. Sim. Mas o ideal seria fazer. A gente teve um projeto lá no Suco de Tomate, que era uma empresa de comércio eletrônico que atendia, que era a Mais Que Pneu, que a gente trabalhou junto, que era de toners para impressora. E um toner para impressora é compatível com 10, 15 impressoras. E a gente virou... Hoje esse cliente hoje é um cliente que fatura aí 7 dígitos mês também. Virou, quando a gente começou a fazer uma landing, quando eu digo landing é uma página landing no sentido, no core da palavra mesmo, né? Confundia muito o cliente, porque ele falava, esse toner é para minha impressora, mas é para outra também? Será que vai funcionar? Esse toner é original? Não. A gente fez um para cada impressora, porque a gente viu que boa parte dos clientes procuravam toner para impressora HP tal. E esse toner funcionava para várias impressoras HP, mas a gente fez uma página só para essa impressora, com texto só para essa impressora. Ele sentia uma segurança, ele sentia que aquele toner era para a impressora dele. Quando ele tinha porque é muito mais fácil você falar assim, eu vou fazer uma landing e tem 8 impressoras, e essas 8 impressoras eu pego o tráfego e jogo tudo para eles. Mas o índice de conversão, quando a gente separou, primeiro para a orgânica também, foi uma coisa que teve uma coisa boa para orgânica, mas assim, o nível de conversão era muito maior, porque o cara se sentia seguro que aquele toner era para aquela impressora. E com pneu não é diferente. Agora, aí nós estamos falando assim, o Maurício com 4 pessoas, já vou pedir aqui, se o chefe do Maurício estiver ouvindo o podcast, ele precisa de mais gente para ter uma estrutura de inteligência, uma estrutura braçal desse jeito. Sim. Perfeito. Né? Só que isso não vai resolver a venda do mês dele, nem a do quarter dele, talvez. Mas isso vai resolver a venda do ano. E aí, quando você fica pensando no mês só, você não resolve o quarter, o semestre, nem um ano. Então, acho que é mais ou menos isso. É muito engraçado, porque... e também trabalhando com automotivos, a gente vê que é um produto que o cliente, vocês me perdoem, todos os clientes também, mas é um produto que o cliente não está a fim de comprar. A não ser que ele tenha um carro que ele quer tunar lá e vai colocar um high performance no carro dele para deixar mais bonito e tal. Mas assim,
você quer trocar o pneu do seu carro hoje? Não quer, né? Você quer, entendeu? Assim, hoje que emergencial, é o emergencial, né? E eu peguei a época da ABS, que a gente vendia os remoldes, né? Que a gente foi na transição, né? Então a gente tava com remold, vendendo no mercado, que a ABS, ela importava as carcaças da Europa, reconstruía dentro dessa carcaça, então ela tirava o remold, na verdade, o remold original mesmo, né, que muita gente recapa o pneu e vende hoje, né? Mas o remold original é isso, você pega a carcaça tem que estar numa qualidade super boa, então assim, tinha um controle de qualidade muito grande lá, assim, o índice que via que era montado era bem pequeno mesmo, que poderia ser montado, e fazia um pneu dentro dessa matéria-prima que era importada, né? Já o brasileiro, não. O brasileiro, quando a gente, daí aconteceu, teve como o crescimento estava muito grande, a gente já era, assim, em pouquíssimo tempo, a gente já superava todas as lojas físicas em conjunto, já superava ali nas vendas, né, em quantidade de pneus vendidos, porque o brasileiro aceitou muito bem, né, um pneu muito mais barato naquele momento ali para ele, assim, nossa, eu poderia comprar um pneu ali pela metade do preço, eu trocava de 6 em 6 meses, ou trocava de um ano. E hoje seria um pneu muito mais interessante por causa da pegada ecológica dele. Exatamente. Você reaproveita, já era um pneu ecológico lá 20 anos atrás, hoje a gente não vê mais falar de remold no Brasil. Mas é um produto que é super ecológico, tem, né, diminui pegada de carbono, um monte de coisa. E realmente, assim, daí a gente importava essa matéria da Europa, e vem uma questão legal, logicamente impulsionada pelas grandes fabricantes daqui do Brasil, para que não pudesse mais importar, porque eles estavam dizendo que a gente estava trazendo, entre aspas, trazendo lixo da Europa para o Brasil, e isso acabou pegando. E era bem pelo contrário, né? A gente realmente tinha uma pegada ecológica muito grande, assim, né? Muito boa. E aí, nesse momento, a ABS parou de fabricar e ficou vamos para, sei lá, vamos para América Latina produzir ou ficamos. Não, então vamos parar de fabricar e vamos importar esses pneus da Ásia, né? Então, o que a gente tinha, né? E pegaram marcas que eram mais conhecidas no mundo, principalmente a Maxxis, né? Que era mais conhecida no mundo. A Maxxis era muito forte, principalmente nos Estados Unidos. As pessoas conheciam bastante. Inglaterra também patrocinava a Premier League quando a gente trouxe a Maxxis para cá. Exato. Assim, é uma marca, que assim, aqui no Brasil vira muito Pirelli, Goodyear, Michelin, mas tem uma série de marcas são muito boas, mas é que não tem, por causa da cultura do pneu original. Isso. Né? Na verdade, o que as marcas de pneu fazem? Elas compram a qualidade. Não estou dizendo que os pneus originais são ruins, são bons, mas, por exemplo, a Pirelli vai lá e entrega para a Fiat a preço de custo, a preço de banana ou com prejuízo, não sei. Não me processem, Pirelli. Pneus Pirelli para todo da Fiat, para toda a linha Fiat, por exemplo. Essa venda não é para dar lucro para a Pirelli. Essa venda é para quando você for trocar o pneu do teu arco, fala assim, que pneu que é esse? É o Pirelli. Principalmente o brasileiro que tem o costume de trocar 2 pneus só e fazer o rodízio. E tem essa insegurança que aí, se você for fazer o rodízio, você vai ter que comprar um pneu igual. Né? E tem essa insegurança. Então, assim, o pneu original é uma coisa que é muito forte no Brasil. Exato. Também. Né? Porque, por causa do rodízio, que é um dos únicos lugares que tem rodízio, as pessoas na Europa não vão fazer rodízio. Você tá louco que eu vou fazer rodízio de pneu? Porque não é o troço mais seguro do mundo, né? E a gente estava lutando contra tudo isso, né? Exatamente. Na época, assim, como esses perfis de público são tão diferentes e o cliente queria tanto economizar, a gente teve momentos, eu até vou deixar o Zanatti falar, porque esse foi um case que eu não lembrava, ele me falou aqui fora, agora há pouco, né, Eduardo? É que isso, assim, como tudo era mato quando a gente começou 20 anos atrás, um pouquinho menos. O cara falou, aceita cartão pro nosso atendente por telefone, o cara não falava, o chat era raro, os caras queriam ligar. Sim. Primeiro, essa empresa existia mesmo e tal. Isso. Aceita, beleza, tal. E não vai. 3 dias depois chega o cartão do cara por correio pra gente passar. Dá a impressão que é um quadro do Monty Python, mas não é verdade. Tipo, o cara mandou um cartão. Doideira. Passa aí, depois me devolve. Eu tinha ouvido. Uma das formas de pagamento que a gente tinha naquela época era cheque. E o cliente mandava
o cheque pra gente e mandava por fax o fax. Tá, gente? Pra quem não sabe, o fax é uma maquininha e entra. E antiga, hoje é conhecido como WhatsApp. Mas eu mandava por fax pra gente as folhas de cheques preenchidas e assinadas. E aí a gente fazia a transação para a pessoa, né? Fazia manualmente e validava manualmente a transação para a pessoa. Quando chegava os cheques dela ali, chegava o cartão, a gente registrava e fazia um envio, né? Ali. Isso a gente está falando na época assim que quando entrou a ClearSale, a gente olhava, mas nossa, a gente faz todas essas análises e tal. E eu conversava muito com o pessoal da ClearSale, assim, com os líderes, CEO, e eu não sei qual era o nível que eu conversava, assim, mas eram muita gente que eu conversava lá para entender como é que funcionava essa triangulação, essa análise, como que eles faziam e validavam esses cartões para eu poder ficar seguro para oferecer produtos na loja, né? E a gente fazia todas essas questões ali, né? Então, assim, é um produto que o automotivo em si é um produto que as pessoas não querem estar querendo comprar naquele momento, né? Eles compraram porque o carro ou vai estragar ou já está estragando, né? Pneu no Brasil, a gente tinha antes uma estimativa que na Europa era rodado de 10 a 15 mil quilômetros por pneu, daí o cliente já troca lá, cliente, né? A pessoa, o usuário lá já troca lá. E aqui no Brasil é de 50 a 60 mil que um cliente utiliza, né? Ou seja, quando não tá aparecendo ali o aramezinho do pneu ali, tá bom, tá ótimo o pneu. Ou ele vai fazendo vinco no pneu e tal, ele vai aumentando. Então, a gente tira todo isso. O pneu bom pro brasileiro é o pneu que dura mais, né? Alta durabilidade. E, na verdade, normalmente o pneu que dura mais, ele segura menos. Sim. O pneu bom não dura muito. O pneu bom, ele foi feito para segurar. Mas pode falar. Não, eu queria entrar um pouquinho mais na parte do e-commerce aqui, não querendo cortar vocês, mas pra gente seguir aqui, pro pessoal mais saber sobre as operações online. E Zanetti, na sua experiência aí, como que você vê a evolução desse setor, né? Mais de, né, você falou 20 anos ali, eu lembro que pneu eu sou também dos primórdios ali de e-commerce, já fui gestor e tudo mais. Pneu sempre era vendido online, era meio comum já é. E eu queria saber, né, o que você acha que evoluiu, como que também esses e-commerces plugaram nessa gama de produtos e serviços, e como que, né, as vendas online mudaram esse setor de veículos e peças. Tá, vamos lá. Tem uma coisa que continua a ser hoje, mas antes era mais, que é o e-commerce democratiza as coisas. Democratizar é uma palavra forte, mas é isso mesmo. Vamos pegar um pneu de caminhonete, que hoje deve custar mais de R$1.000 cada pneu de caminhonete. O cara tem uma fazenda lá no interior do Mato Grosso, em qualquer outro lugar. Ele não acha esse pneu na cidade dele. Ele vai ter que andar, às vezes, 200, 300 quilômetros para achar e para trocar o pneu. Então, ele pode comprar pela internet e mandar entregar no borracheiro dele, da cidade dele, e instalar esse pneu. O borracheiro da cidade dele não tem R$4.000 para ficar parado em pneu de caminhonete lá, porque ele não sabe quando ele vai vender. R$4.000, às vezes, é o lucro dele, se ele tira R$4.000 por mês e bota no bolso. Agora, imagine que tem alguns modelos de caminhonete, então ele não vai ter esse estoque. Então, assim, o e-commerce lá atrás, e até hoje, serve muito para isso, né? A gente que trabalha com e-commerce, marketing digital, não gosto muito de falar de marketing digital, é comunicação digital. Sim, a gente vive em ambientes urbanos, mas a gente tem que entender, e se você pegar lá as tuas vendas e se o BI fizer o relatório certinho, muito provavelmente teu e-commerce vende mais proporcionalmente em relação a poder de consumo para o interior do que para a capital. Do que para o grande centro urbano. Isso falando per capita, né? Per capita, né? Pode não ser o volume. Tudo bem, São Paulo sempre vai ser a cidade, você vai vender. Mas o per capita, o consumidor, porque no interior, uma cidade de 20, 30 mil habitantes, provavelmente ele não vai achar aquele produto. Estou falando de pneu, estou falando de peça, estou falando de roupa, alto giro, lá, eu estou falando do cosmético. Né? O Boticário, tudo bem, numa cidade de 30 mil habitantes ainda tem um Boticário, mas 99% e uma vendedora da Natura, isso vai ter. Mas, por exemplo, o meu projeto lá, eu não tenho nem como chegar no interior se não for no e-commerce.
Sim. Então, assim, outra coisa que melhorou muito é que as pessoas estão mais acostumadas, né, a comprar pela internet. A pandemia forçou essa curva de aprendizagem de comprar na internet. A pandemia ajudou muito. Uhum. Por outro lado, eu sou envolvido em alguns outros projetos que tem shopping junto. E o shopping está crescendo também. Uhum. Mais como às vezes para você entregar na loja. Esse modelo híbrido, né? Que você entrega lá na loja, pneu faz muito isso, de você ter lá na loja e o cara comprar. Esse modelo híbrido vai funcionar cada vez mais. Você compra TV e vai pegar na loja, você compra moda e vai pegar na loja. Isso funciona muito. Mas acho que o e-commerce, ele está evoluindo muito, mudou muito. Os marketplaces mudaram muito o e-commerce. Né? A gente tá falando, a gente fez lá na Suca a primeira loja oficial do setor automotivo no Mercado Livre. A gente fez porque os caras imploraram pra gente. Os primórdios de Mercado Livre era autopeça, né? Mas hoje é muito raro um e-commerce, principalmente quando você fala de pneu ainda é maior, tá? Mas um e-commerce não, se você não for um D2C, daí o D2C você ainda tem a tua loja lá no Mercado Livre, você compete com o Mercado Livre também. Eu vejo amigos meus que têm e-commerce que faturam 7 dígitos por mês e falam, cara, 40% é marketplace. Que é legal, que vai atingir um outro público, tem suas grandes vantagens, você não pode ficar sem hoje. Eu, por exemplo, sou um cara Amazon, eu compro tudo na Amazon, eu sou Prime da Amazon, eu compro muito livro na Amazon. Mas daí se eu for comprar um ferro de passar roupa que eu fui comprar esses dias, ou uma televisão, eu vou comprar na Amazon. Eu nem vejo muito direito o preço, porque, né, aí é uma coisa. Agora, quando você vende no teu próprio e-commerce, você sabe quem é o cliente, sabe o endereço desse cliente, você faz um CRM com ele. O americano fala customer, né? Que é o cara. A origem da palavra é melhor do que cliente. Eu não quero cliente, eu quero consumidores. Consumidores, principalmente no mercado de moda, de cosmético, de outras coisas, mesmo de pneu, porque pneu você fala, o cara troca uma vez por ano, mas o ticket médio de pneu é R$1.500, R$2.000, sei lá quanto é que tá. É diferente do meu R$150, R$180 ali que eu tenho em cosmético, 200, 300 você tem no de moda, né? Então, mesmo que o cara demore um ano para comprar, se você dividir R$2.000 por 12 meses, dá esse ticket médio. Então, você tem que ter... Eu acho que o que falta muito, evoluiu, muitas pessoas compram muito mais, mas o que falta muito o e-commerce tratar essa frequência de cliente. Você tratar bem teu cliente, você atender bem teu cliente, você lembrar. Eu acho um absurdo, tá? E eu acho um absurdo mesmo assim, eu não fui... para não arranjar briga no site de cosmético que eu estou tocando, continua assim. Eu acho absurdo você der 10% para um cara que não é teu cliente de primeira compra e não dá um desconto para o teu cliente. Isso não faz o mínimo sentido em lugar nenhum do mundo, moralmente, eticamente. Você está tratando um cara que nunca comprou, tudo bem, você quer que ele experimente, então eu vou te dar um... Mas, cara, isso não faz sentido. Eu acho que você tem que tratar muito bem cliente. Eu acho que programas de cashback para isso são... Isso que vem chegando com muita força os programas, né, de fidelidade. Fidelidade, cashback. Né? Porque é um absurdo você dar 10% de desconto para um cara que não é teu cliente e para o teu cliente você dá menos. É uma loucura isso, sabe? Exatamente. E o detalhe, né, que você faz uma campanha, de repente, de primeira compra, o cliente que comprou semana passada, às vezes não tem, a pessoa que está fazendo a campanha não tem esse cuidado de retirar essa base, né? Sim. Então, eu comprei pneus, gastei R$1.500 nos pneus ali no meu ticket médio para fazer a troca dos 4. Na semana que vem eu recebo um e-mail dessa mesma loja, você vai ter aí R$150 de desconto para tua primeira compra. Aí o cara, poxa, mas eu acabei de comprar, né? E nunca mais vou comprar nessa porcaria dessa loja. Mas é isso, é pensar no mês, não no ano. Exatamente. Né? A hipersegmentação. Não vai bater meta. Falta uma semana pra acabar. Não, dispara. E a gente falou ali um pouquinho, assim, mas se você pudesse enumerar ali, Maurício, que você enumeraria em relação aos desafios desse setor, sabe? Os desafios do dia a dia, que você acha que vem por aí também com toda essa transformação digital que está acontecendo. Você acha que no Brasil hoje a gente está preparado, as pessoas estão preparadas, né? A gente falando também, né, da questão dos carros elétricos, enfim, tudo que está
que tá vindo por aí, né? A questão do 3D que pode ajudar. Você acha que Sim. como que tá isso? E também na parte do atendimento, você falou que hoje, né, você quer colocar ali alguém para atender, que é importante essa hipersegmentação que a gente tá falando ali. O Brasil, sabe, tem esse potencial, a gente sabe que é infinito, né? Acho que é um dos países que mais tem potencial. Mas como que tá esses desafios, questão de logística, assim, de forma macro ali, como que tá esse setor hoje no Brasil, assim? Vocês dois podem trazer uma visão melhor pra gente desse setor. Eu acredito assim, que se a gente consegue pontuar os desafios hoje, são pilares. Então não é nem vamos excluir, vamos pensar isso agora, vamos pensar nisso mais para frente. Não, é tudo junto, né? Primeiramente, o Brasil, ele é um país onde o e-commerce se democratiza e tem uma capilaridade muito grande, foi muito bem colocado pelo Zanatti, e a gente precisa chegar até eles. Então o Brasil é um país distante, ele é muito distante. Dias atrás chegou a Nath, que trabalha comigo, ela falou: Maurício, não comprei uma tabela de frete aqui, porque o cliente pagou R$900 de frete. Fomos ver, o cara ia esperar 20 dias para chegar lá no Pará. Ia chegar e ia passar por todas ia passar pelo rodoviário, ia passar por vários centros de distribuições, ia passar por pluvial, aí que ia chegar no cliente. E o cliente pagou tranquilamente, deu lá o cartão de crédito Já dele. Já tá meio acostumado com esse lado. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o primeiro desafio, assim, acho que a questão do desafio da logística, que evoluiu muito, muito mesmo, desde o início até agora, com relação à experiência do cliente. Então, hoje, assim, o cliente, ele consegue ter essa rastreabilidade de pedido, né? Hoje, você comprou por e-commerce, tem lojas que a pessoa compra, e o cliente passou o cartão, recebe um e-mail: seu pedido foi aprovado, seu pedido foi faturado. Daí fica, nesse caso, né, 20 dias sem saber da loja, sem saber do produto. E daqui a pouco tá lá batendo a palma na frente da casa dele, ou no auto center dele lá, entregando os produtos dele. E isso dá uma ansiedade gigantesca. Até então, se o cliente não teve contato e não conseguiu contato conosco, já entrando na área de atendimento, que também é outro pilar, o cliente, ele já está no Reclame Aqui, já está no Google, já está em vários plataformas, falando: não, essa plataforma, essa loja não existe, eles pegaram meu dinheiro, não estão me entregando nunca esse produto e tal. Isso é horrível. E até esse contrato que a gente faz com os clientes também, vai demorar 20 dias para chegar na sua casa. Né? Infelizmente é isso, porque o Brasil, ele é muito distante, né? Então a gente não consegue ter o teletransporte para mandar para os clientes, né? E muitas vezes eles não entendem, né? O cliente acaba tendo esse imediatismo, não entende. Outro ponto também é a questão que a gente está falando muito hoje em dia do digital, né? Então, adaptar a parte física à parte do e-commerce, do digital. Por que eu digo isso? Numa loja, a gente tem peculiaridades hoje que a gente poderia muito bem oferecer no e-commerce, mas não oferece. Um exemplo, né? Ontem eu estava comprando material escolar para minha filha, né? Uma parte, ela teve que ir comigo na loja porque a gente deixou com que ela escolhesse, né, o que ela mais gostava, tá? Então, assim, se eu só compro pelo e-commerce, ela não vai ver, né? Não vai ter essa experiência ali olhando ali o produto. E na hora que eu fui pagar, né, foi numa papelaria perto da minha casa. Isso em grandes lojas também não tem, mas na papelaria perto da minha casa tinha. Ela falou: você vai passar no crédito ou no débito? Daí eu vou passar no crédito. Então eu vou pegar essa maquininha aqui porque eu tenho uma taxa melhor. Isso o e-commerce não oferece. Duas opções de pagamento ali. Ele pode, por exemplo, passar hoje, né, com os grandes portais, né, Pagar.me da vida, por exemplo, a gente passa desde o Pix, o boleto e tal, até o cartão. Isso é muito tranquilo para quem está gerenciando. Mas ali, de repente, para a experiência do cliente, ali, a gente poderia oferecer uma taxa melhor se a gente pegasse num outro adquirente só o cartão, por exemplo, ou só o boleto. E oferecesse para o cliente no boleto o Pix para poder pagar, enfim. São peculiaridades que hoje no físico pode oferecer e é oferecido, que poderiam trazer para o e-commerce, também não traz. Hoje, por exemplo, no meu e-commerce, nas próximas semanas, né, até dando um spoiler aqui, o cliente vai digitar a placa e já vai saber qual que é o produto dele, qual é o produto que ele está buscando. Então, isso, nossa, não era nem imaginável na época que a gente trabalhava no início dos automotivos lá, né? Então, assim, essas conveniências dentro da loja também temos que trazer. O e-commerce precisa ser o especialista
pode ter atendimento, pode ser sem atendimento também, mas aí precisa ser um especialista naquele produto que ele está vendendo, né? Não importa qual produto, principalmente automotivo, ele precisa ser muito mais especialista, tem que ter segurança, porque o pneu hoje eu considero um item de segurança para o carro. Sim. Então, eu acho que qualquer peça automotiva é um item de segurança que pode significar salvar sua vida ou não, né? Igual o Zanetti falou, né? Eu quero durabilidade, porque o pneu eu quero que ele dure mais. Mas, de repente, quando você precisar desse pneu numa curva, enfim, é a tua família que tá ali, né? Junto contigo lá no carro. Então, essas questões, assim, né? Mostrar para o cliente, conseguir mostrar para o cliente essas necessidades que eles têm, é super interessante. E eu acho que um outro ponto também que é muito, que é pouco explorado, na verdade, poderia ser muito mais, é a gente conseguir entregar a experiência de A a Z para o cliente em todos os canais que hoje é disponível para ele, né? Ou seja, um transacional, a gente manda um e-mail para ele dizendo que o pedido o teu pedido foi aceito, o teu pedido foi faturado, né? E aí, pedido entregue, né? Então, assim, esses transacionais ele vai receber por e-mail, só que ele está no celular, né? Então, ele vai ter que receber um WhatsApp também, dizendo que o produto dele está a caminho, que ele vai ser entregue. E essa parte do produto está a caminho, eu acho muito recente no e-commerce, para mim foi maravilhoso, porque eu nunca estou em casa, né? Teu produto está a caminho, né? Putz, será que alguém consegue atender, né? Eu moro em casa, né? Então, será que alguém consegue ir lá e atender? Ou, de repente, pneu. O porteiro não vai querer receber esses 4 pneus lá para deixar na portaria dele. Sim. De 5 metros quadrados ali, né? Então, essas conveniências, essa rastreabilidade do produto, tranquilizar o cliente, então estabelecer contratos bem firmados com os clientes, dizendo o tempo de entrega, como que vai ser a entrega. Às vezes um atraso de 3 dias, se o cliente souber exatamente onde está o produto dele, o cliente não está nem aí. Às vezes um atraso de meia hora, se o cliente não souber onde está o produto dele, reclame aqui, todo um esforço que você vai ter que fazer para repor essa... Ainda mais que o consumidor está cada vez mais acostumado com essa praticidade, com essa conveniência, né? Então, exatamente. Realmente não é algo que, tipo, a gente vai inovar, não. É algo que você precisa ter para ontem, né? Trabalhar muito bem isso, né? E, Zanetti, né, é um mercado competitivo, né? E, né, você falou também muito, vai por preço e tudo mais. Que estratégia você acha que o gerente precisa adotar para reter mais? Até porque também é uma compra longa, né? Então, de um ano você vai lembrar do e-commerce de novo que você vai comprar, né? O que fazer? Eu acho que você tem vários perfis, né, de clientes ali. Tem um cara que é o predador que vai por preço. Sim. Né? Saindo do e-commerce um pouco, eu trabalhei muito tempo com supermercado e atendi vários supermercados, né, de pão de açúcar, mufato e tal. Você tem que ver se esse cliente te interessa primeiro. E como é que está a tua margem. Mas é isso que eu digo. Ver venda no final do mês, ver receita líquida no final do mês. Acho que no e-commerce você tem que ter muito claro esse objetivo. Por exemplo, todo mundo participa de Black Friday, é obrigatório você participar de uma Black Friday, você tem que fazer uma Black Friday. Mas esse cliente de Black Friday te interessa realmente? Ou você vai participar da Black Friday só para se posicionar e esse cliente não te interessa? Porque esse é um cliente predador. Sim. Esse é um cliente que você tem que ter margem também. Normalmente pneu, quanto maior o aro, maior a margem, porque o pneu é maior, né? Pelo menos se não é percentualmente, mas percentualmente também acho que você ter regras de relacionamento por e-mail, com esse cliente que te interessa. Né? Uma regra especial para ele, você dar um bônus para ele, um cashback para eles, ou mandar um brinde para ele junto com qualquer coisa. Acho que é isso. O preço é importante no aro 14. O aro 13 nem tem hoje, tem? Tem. Esse produto de combate, você tem que vender um volume muito grande numa margem muito, muito pequena. Opa, te interessa esse teu negócio? Não tem problema. Uhum. Ontem, antes de vir para cá, falei, vamos ver como é que está o mercado de hidros de pneu, não sei o que lá. Entrei. Tinha uma grande rede de supermercados que vende pneu francesa, não vou dizer o nome, mas é aquela que você demora para ver o C no logo e depois que você vê, nunca mais desvê, que estava com ads de Black Friday. Sim. Aproveite a Black... Por quê? Porque esse cara não é especialista em pneu, ele não é especialista em nada. Ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, o que eu falo
qualquer e-commerce de automotivo é assim, cara, tem um pouco de foco, tente entender teu cliente, seja customer centric, né? Não seja centrado no consumidor, não no seu produto. Tente entender o teu consumidor, veja que consumidor te interessa, e veja a tua estratégia mesmo. Eu quero vender pneu de combate, meio commodity, eu preciso volume, daí eu vou importar direto no Vietnã, da China, não sei de onde. Essa é uma estratégia. Ou não, eu quero um cliente com um pouco mais de rentabilidade, que eu não vou trazer toda vez por ads, que ele não vai, sabe, comparar preço, né, sempre. Antigamente o Buscapé era muito forte. E a gente um dia decidiu lá, acho que na Mais Que Pneu também. Cara, eu não quero esse cliente de Buscapé. Esse é um cliente de preço, eu não quero. Eu vou deixar esse cara comprar em outro lugar, não me interessa. Então, é montar a estratégia. Marca, né? Quando você tem uma autoridade, você é especialista, você vai poder escolher um pouco melhor o cliente que você quer também, né? Qual o padrão de cliente você quer. Porque senão você vai atacando para tudo que é lado também, né? É isso, ter um pouco de foco. E como vocês falaram bem, você está falando de Reclame Aqui, essas coisas. Hoje todo mundo é um pequeno broadcast, né? Uma pequena emissora. Sim. Se você fizer algum erro no meio do caminho, isso te custa administrar. Sim. Quando o cliente é fidelizado, quando você tem um relacionamento, quando você proporcionou um conteúdo para ele, que você está lá, sabe a maneira, né? Isso é uma estratégia mais madura. Por isso que o chefe do Maurício vai contratar mais 5 pessoas para ele. Mas, assim, chefe, quando você tem um conteúdo que você dá dicas de segurança para ele, como frear na curva, como saber a água, na água, né, se está chovendo, esse cara não vai reclamar com você. Sim. Você tem né, e aí tem as coisas, né? Tem coisas mensuráveis que são muito legais. No e-commerce a gente tem que usar muito isso, né? A cultura analítica, a cultura de dados tem que ser muito forte. Mas tem as coisas imensuráveis que você não vai ter número, que são importantes também, e não é só porque você não consegue mensurar que elas não vão interferir no teu negócio. Não é? Então, é por isso que tem que ter marca também. Exatamente. Sim. E o principal, né? A venda não para na venda, né? Você tem um pós-venda. Se você trabalhar muito bem o pós-venda, vai ser um sucesso. Eu acho que é na recompra que está o teu lucro, né? É isso aí. Então, eu acho que todo e-commerce é aquele funil em X que eles falam, né? Só que ninguém faz. Pois é, mas porque... Todo mundo sabe, mas são poucos, né? Mas porque os o cara que tá fazem, pensando... a gente sabe que tá na... É possível, mas é muito pouco. É o cara que tá pensando no mês. O cara tem meta para entregar do mês, meta para entregar no trimestre, e o funil em X lá na frente, provavelmente a recompra não é um mês, ou 2 meses. E ele não vai entregar no mês, e ele fala, cara, dane-se. Eu preciso entregar a meta do mês, dá 10% para a primeira compra, baixa o seu lá, abre o voluminho aí da torneira nas mídias sociais, dá mais dinheiro para o Mark Zuckerberg e acabou. E aí esse dinheiro que ele podia ter contratado gente para fazer esse funil, para fazer conteúdo, para dar valor para a marca dele, ele gastou para bater a meta. E ele sempre vai gastar para bater a meta. E toda vez vai ser assim. Ele tem que sair desse círculo vicioso. Deus, o que lá pode fazer o bunker dele. E a gente está aqui, se acabar o mundo. A gente já está chegando no final, acredito ou não, já foi 1 hora já. Mas eu queria entrar um pouquinho mais ali em inovação mesmo, para falar com vocês. E o que vocês têm visto de inovação no setor nos próximos meses, anos, ou que não mas já está acontecendo assim, de uma forma mais ampla mesmo, do alto. Vocês podem compartilhar com a gente ali. Olha, de inovação, né? Então a gente estava comentando sobre o uso, né, das inteligências artificiais, né? E principalmente assim, hoje, como que a gente vai conseguir explorar essas questões. Foi muito falado agora na NRF também, acompanhei alguns podcasts sobre a NRF. Foi muito falado também sobre as inteligências artificiais, a generativa e tudo mais, como é que a gente tá trazendo. Mas eu acho que a principal inovação, eu sou muito old school, tá, gente? Então, assim, eu acho que este calor, quando a gente vai falando sobre o físico, precisa ser bem explorado também. Então, eu acho que você explorar o meio físico, a entrega na loja, conseguir ainda oferecer aquele teu cafezinho pro cliente que foi buscar um
o produto que comprou pelo e-commerce? Pode, isso vai trazer essa recorrência que a gente está buscando, vai trazer essa experiência, é realmente colocar ali, fazer o customer centric mesmo, colocar o consumidor no centro de todos os negócios, que eu acho que é aí que você consegue, né, o cliente, né, transformar ele em cliente, não só o consumidor que vai te comprar na Black Friday, porque você está dando 50% off do teu produto. E aí também, assim, essa experiência, ela remete novamente à segurança, né? Então, você tá comprando eu tô comprando no e-commerce que eu nunca vi, mas ele já tem uma parceria com o AutoCenter que tá aqui 2 quadras da minha casa. Opa, então ele existe, né? Então, realmente, você já consegue oferecer essas questões. Então, acho que dentro das inteligências artificiais, que vai fazer com que você chegue nesse cliente e que você chegue no momento da decisão de compra, também tem a questão do físico, que vai fazer com que o cliente entenda que você realmente existe e que você vai oferecer para ele uma experiência perfeita que vai ser para o carro dele, e o carro dele não estragando, não derrapando, e assim, ele vai assegurar a segurança da família também. E aí um outro pontinho também que eu acho que é bem interessante a gente sempre pensar também é que o cliente, ele também ele tem outros carros em casa, né? Hoje a média de carro em casas ali tá acima de 2, né? Então o cara vai ter carro, vai ter moto, ele vai ter outras áreas onde a volta da pandemia, indo para os centros urbanos, até nem que seja pelo híbrido, né? Vai fazer com que ele utilize, né, esses meios de transporte, né? Sobre o envelhecimento da frota, que eu estava lendo sobre isso, que vai acontecer agora, e tá todo mundo tendo essa expectativa, né? Principalmente no setor de autopeças, né? Autopeças, assim, acho que ele tá sendo impulsionado, agora entrando até numa outra área, né? Sei que está sendo um tema, desculpe, até pela falta de matéria-prima, né? Então, estamos entrando agora nos carros elétricos, né? Fabricantes de baterias, assim, eles estão correndo atrás de matéria-prima para conseguir fabricar essas baterias, né? Então, é um material muito escasso. E acho que esse envelhecimento da frota vai ser impulsionado pelo encarecimento do novo, né? Então, eu acho que isso vai ser bastante trabalhado ali e precisa ser observado, né? Interessante. E vocês, Anete? A gente não pode largar de falar de inteligência artificial generativa, né? Sim. Mas eu acho que essa é a grande novidade. A gente já usa inteligência artificial, né? O Google já usa, o Meta já usa, o Meca já usa, todo mundo já usa. Acho que a diferença é que a gente vai usar no nosso dia a dia, dentro das operações, né? Sim. E aí, o que o Maurício falou é muito bom, assim, use esse tempo que a inteligência artificial vai te economizar para ser mais humano. Talvez a grande tendência é tentar ser mais humano, para você reter cliente, para você fazer as coisas, né? Entender mais o teu cliente. O cliente tem que estar no centro. Customer centric não pode ser uma coisa bonitinha da gente falar. O cliente no centro é um troço super complexo. Né? O que o Maurício falou. Cara, eu trabalhei 6, 7 anos com comércio eletrônico de pneu junto com ele, e eu nunca tinha me atentado a falar como é que a gente vai fazer para vender para os outros carros. Como é que eu vou ter uma estratégia, já que o brasileiro tem mais de 2 carros, ele comprou para esse, o carro de uma outra pessoa que mora com ele, ou do filho dele, está precisando. Que é um pneu completamente diferente. O histórico dele, desse meu de compra, não me ajuda em nada. Porque o filho dele pode ter um outro carro, o companheiro, a companheira dele pode ter um outro carro lá, eu não tenho nada a ver com essa compra. Mas se ele tiver um cashback, se ele for bem tratado, se você der conteúdo, informação relevante para ele, ele vai voltar para você. Sim. Sem precisar, né? Então, assim, eu acho que campanhas de mídia, isso entrar no manual, campanhas de mídia servem para capturar o cliente a primeira vez. Ou, claro, uma mídia institucional, mas acho que é muito moderno hoje ser humano. Acho que a tendência é voltar a ser humano, a voltar a tentar entender o cliente. A gente falou de teste AB aqui. Eu sempre falo, cara, eu não faço teste AB, eu faço teste MZ. Por quê? Porque eu não vou pegar 2 criativos qualquer que o cara fez na peça e fazer um teste. Eu estou testando 2 criativos ruins, com 2 textos ruins. Que teste é esse, minha gente? Eu tenho que testar 2 criativos bons e entender. Eu estou testando esse criativo eu vou mais pro emocional, estou teorizando aqui.
Se for mais para emocional, então vou pegar esse, assim, esse daqui não, eu vou ser mais racional e vou falar de um aspecto, e aí eu vou testar. O que eu vejo as pessoas fazendo teste AB assim, fala pro design, pro diretor, faz aí. Teste AB, deu bem, esse daqui é bom, vamos subir. Cara, isso é absurdo. Perfeito. Até dois outros pontos, desculpa se eu estiver até atropelando o tempo. Dois outros pontos que eu gostaria muito de falar, né? Então, essa questão dos testes também que a gente está olhando é a segmentação. Como é que você está segmentando o seu cliente, né? Hoje, então, existem possibilidades de você saber ainda qual que é o carro, o modelo do seu cliente, ou o modelo provável do seu cliente. Ou do cliente, ou se o cliente comprou ali uma caminhonete, provavelmente ele vai ter um outro carro de passeio em casa, então você não vai oferecer mais para ele que o pneu de caminhonete. Então, segmentar e conseguir levar para ele uma comunicação assertiva, tá ótimo. Um outro ponto que acontece no e-commerce, acho que vocês vão ouvir muitas vezes aqui, trazer, é o conflito de canais, né? Sim. Ou seja, né, a gente também, o Brasil é um mercado que as tecnologias estão aumentando, está ficando cada vez mais binário, mas a gente tem também os vendedores, os representantes, toda uma cadeia, principalmente com importadores, né? Toda uma cadeia que precisa ser alimentada, principalmente para com que eles não acabem com o teu canal, né? Para que eles não tirem a credibilidade do seu canal. Na Volvo, quando eu implementei o e-commerce lá, né, foi um projeto bem difícil, foi um projeto que realmente, assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca entraria nesse projeto, então eu não queria sair. Porque foi assim, para você ter uma ideia, a gente tem não sei se hoje tem ainda, né, mas na época eu implementei 95 gateways de pagamentos diferentes na Volvo. Caramba. Como não podia vender de montadora para o cliente final, quem tinha que vender era as concessionárias. Aí as concessionárias que recebiam esse provento, né, das vendas. Porém, a minha principal dificuldade não foi essa. Essa dificuldade a gente teve com tecnologia eu fiquei 3 semanas dentro da Vetex, lá tentando desenvolver esse projeto. Então, assim, quando a gente desenvolveu, deu certo, tá dando certo. Não, beleza, deu certo. Então, assim, logicamente foi super trabalhoso, mas o mais trabalhoso para mim foi ter que ir de concessionária a concessionária, de dono de concessionária a dono de concessionária. Não sei se vocês entendem, assim, mas dono de concessionária de montador é muito forte. Eles podem mudar o negócio. E, assim, eu tive que convencer eles a culturalizar eles, não sei se isso é essa palavra, né? Mas aculturar eles ao e-commerce, a entender e falar para eles, não vai passar nada para a Volvo, que vai vir diretamente para vocês. Daí, beleza, ok, vai direto para eles. Então, mas assim, como é que vocês vão me passar? Vou pagar comissão para vocês? Eu falei, não, vai sair, vocês vão vender a peça e a peça vai sair para vocês. Era truck and bus? Ou era... Truck and bus, isso, Então, assim, a parte de caminhões e ônibus ali, e eu falei, mas o cliente não vai mais vir na loja para comprar? Eles ficaram assustados, né? Receados. Doidos com isso, assim, porque eles queriam ter o cafezinho. E aí, por exemplo, lá na Volvo, a gente tinha ali um e-commerce ali, começou... eu lembro que o primeiro mês a gente vendeu 2 produtos, né? 2 simples produtos. Então deu um faturamento gigantesco ali de uns R$400, mais ou menos. Pra Volvo ainda. Pra Volvo ainda, né? E aí, com toda a pressão que a gente tinha, assim, de ser um canal global. E em 6 meses, a gente já estava chegando perto ali dos 500 mil. E aí virou case global. Interessante. Então, hoje o e-commerce de peças da Volvo, que é o único e-commerce de montador que conseguiu viabilizar no Brasil, por isso que eu acho que os mais entendidos de e-commerce não entram nessa seara para conseguir desenvolver o e-commerce. Ele é o único no Brasil, então ele consegue trazer esses clientes para a loja, inclusive vendendo produtos remanufaturados. Então, o cliente de caminhão, ele vai trazer a carcaça gigantesca daquele produto na concessionária, e daí a concessionária vai avaliar e tal, e ele vai ter o desconto para comprar o produto novo ali. E isso foi um projeto que a gente desenvolveu também lá. E ok, o projeto super difícil, estão vendendo bastante e tava trazendo bastante, mas o concessionário, como é que ele vai comprar e vai trazer? Como é que ele vai vender isso aqui? Como é que eu vou receber esse dinheiro? E eu expliquei 4, 5, 6 vezes para cada pessoa que não, o dinheiro vai para conta da concessionária, não vai passar nada. Tá tudo bem, não, essa parte eu entendi, mas como é que vai para minha conta? Eu falei, daí eu tive que explicar. A gente basicamente vai colocar uma maquininha de cartão tua dentro da loja. Daí quando for o cliente que você pode atender... tem outro detalhe, né? Então, as faixas de CEP de concessionária tem que ser muito bem respeitadas, né?
muito respeitadas. Linha de CEP tem que ser respeitada. Então eu lembro que na época ali eu fiz na mão 30 mil linhas de CEPs para cada concessionária para fazer. E eles não entendiam essa questão. Então eu tive que evangelizar o e-commerce dentro da concessionária. Eu acho que esse é o principal tema no Brasil hoje, né? Como que eu vou mostrar para essas pessoas que estão vendendo, para esse vendedor, esse representante que está ganhando 50 mil no mês, com clientes já com uma carteira já fixa, que as vendas dele podem ir diretamente para ele, passando pelo e-commerce, né? Sim. Sem ele sabotar a minha linha, né? Sem eu ser sabotado. Muito bom, muito legal. Aprendi muito com vocês aqui hoje. Bem legal aí conhecer um pouquinho mais do outro setor. A gente chegou ao final, mas eu queria deixar aqui o último espaço para vocês deixarem talvez a rede social de vocês, o contato, para quem quiser bater um papo com vocês, conhecer um pouquinho mais, às vezes acompanhar aí os conteúdos que vocês fazem, que eu sei que os dois fazem ali um conteúdo bastante ali, então aproveitem aí para deixar para o pessoal aí o contato. Perfeito. Eu acho que eles me acham como Maurício Didimo, tanto no Instagram, né? Meu arroba tira sarro, todo mundo tira sarro, né? Os caras estão dando risada aqui porque o meu arroba é mal do bem. Mal do bem. Que eu uso o Instagram mais para cotidianos, né? Mas o meu LinkedIn, Maurício Didimo, tudo junto. No LinkedIn já consegue encontrar. E acho que tem redes sociais, acho que é isso. Não sou tão ativo assim. O meu também, os dois, tanto Instagram quanto LinkedIn, é Marcos Zanatti, 2 T's I no final, Z-A-N-A, 2 T's I. E vamos, quem quiser segue, vamos bater um papo. No Instagram é muito mais pessoal mesmo, muito falo mais de literatura, sociologia e filosofia do que... Ótimo, eu adoro isso. E daí no LinkedIn também. O LinkedIn eu entro todo dia, apesar de estar ficando uma rede meio... Meu Deus do céu, mas estamos lá. Então, o bom do LinkedIn é que dá para conversar essas coisas. Sim. Então, muito obrigado pelo convite, gente. Foi muito bom espero bater que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Assim. Curto, mas... Sim. Curto. A gente poderia ficar o dia todo falando aqui sobre isso. Teremos outras oportunidades aí pra frente, tá Perfeito, bom? obrigado pelo convite. Obrigado, gente, por ter acompanhado e até o próximo episódio. Valeu.